Você já percebeu como a gente trata algumas emoções como vilãs? Tipo tristeza, ansiedade, medo, raiva. É como se existisse um grupo de emoções certas e um grupo de emoções erradas. E será que esse jeito de classificar as emoções não está te fazendo sofrer ainda mais? É isso mesmo. Neste vídeo eu vou te mostrar o mito das emoções negativas e porque na prática nenhuma emoção é realmente negativa e principalmente o que você pode fazer com as suas emoções. Olá, eu sou o Thiago e aqui no Complexamente Simples, Esther e eu compartilhamos dicas de bem-estar, dicas de relacionamentos e melhor, sem complicar. A verdade é que a gente cresce ouvindo engole o choro, para com essa ansiedade, que bobeira. Ei menino, que cara feia é essa? Melhora essa cara, ficar com raiva é feio. Ou pensamento positivo, vamos lá, não fica triste. Pois é. E aí, desde pequeno, cultivamos a ideia de que existem emoções boas, positivas e emoções ruins, negativas. Cultivamos uma ideia de que quando uma emoção me faz bem, quando eu gosto dela, ela é boa. Quando uma emoção me incomoda, ela é ruim. Só que pensa comigo, se a gente acredita que tristeza, raiva, vergonha e ansiedade são proibidas, o que a gente faz quando sente essas emoções naturais? A gente começa a lutar contra o que a gente sente, lutar contra algo que está dentro de nós. E o que sua experiência diz? Quanto mais você luta contra esses sentimentos, essas emoções, mais forte eles ficam, não é mesmo? Eu costumo dizer para meus clientes de terapia que se livrar de uma emoção é como empurrar uma bola para baixo d'água. Você já tentou fazer isso alguma vez? Já fez isso? Você empurra, 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 imaginando que seja emoção, né? Você empurra, quer se livrar dela de todo jeito, mas quando você solta, e uma hora você vai ter que soltar, né? Quando você solta, o que acontece? Ela volta com tudo, não é mesmo? Igual a bola dentro da piscina, você empurra, mas quando ela volta com força. Mas imagine que você tente segurar a bola o dia todo ali embaixo da piscina. Você não vai conseguir, nem eu conseguiria. E é a mesma coisa com a emoção. E outra coisa, quanta energia a gente precisa gastar para segurar a bola embaixo da piscina? Tá entendendo? A mesma coisa acontece com as nossas emoções. Quanto mais a gente tenta se livrar, quanto mais a gente tenta empurrar uma emoção para baixo, por assim dizer, mais energia a gente gasta nesse processo, nessa luta. Mas eu sei que tem gente que pensa assim: ah, mas se eu parar de lutar contra a emoção, ela vai me dominar. Calma, eu já vou responder isso daqui a pouquinho. Mas para isso fazer sentido, deixa eu te mostrar primeiro algo muito simples. Emoção não é ameaça. Grava bem isso aqui. Emoção é informação. Tristeza indica perda. O medo, proteção. A raiva apela para sua justiça. A vergonha ajuda a colocar limites. A ansiedade te prepara. E assim por diante. Eu poderia mencionar a mensagem que todas as emoções passam, mas é claro, esse vídeo ficaria muito longo. Mas o importante a gravar é isso aqui. Emoções são emoções e nada mais. Ok, mas se as emoções são naturais, se elas querem nos ajudar, são informações, por que algumas emoções são conhecidas como emoções negativas então? Calma que eu já chego lá, já vamos entrar nesse assunto.
E eu espero do fundo do coração que essa reflexão aqui sobre as emoções possa te ajudar de verdade. Não tem aqui nenhum tipo de venda de curso, nada disso. Nossa missão nesse canal é ajudar pessoas a conseguir o bem-estar com estratégias simples, estratégias práticas que podem ser usadas no dia a dia. Mas nada substitui nenhum tipo de tratamento, de terapia ou acompanhamento psicológico, ok? Não é terapia, mas eu espero que seja terapêutico. Dito isso, por que nós classificamos algumas emoções como negativas, como ruins? Pense no seguinte: quando você sente tristeza, é uma emoção. Só que quando você fica com raiva de estar triste, aí você acrescenta sofrimento. Quando você sente ansiedade, isso é uma emoção. Agora, quando você pensa, eu não posso sentir ansiedade, o sofrimento dobra. É como se tivessem duas camadas. A primeira camada é a emoção em si. E pense na emoção como uma onda. Grave bem essa ideia. Essa ideia ela é muito importante. A emoção é como uma onda. Ela vem, sobe, sobe, atinge o seu pico e começa a descer. Isso é natural. Algumas emoções vêm, atingem o seu pico e passam mais rapidamente que outras. Mas todas elas têm esse ciclo. Essa é a primeira camada, a camada emocional. A segunda camada é uma camada que nós adicionamos. É a nossa luta contra as emoções. É querer nos livrar delas. É quando nós dizemos, não era para eu me sentir assim. Eu preciso me livrar disso. Essa segunda camada é que dói. Essa é que traz sofrimento, não a primeira. E olha que curioso. Até emoções que nós chamamos de positivas podem ser negativas no contexto errado, na ocasião errada. Por exemplo, contar piadas num funeral, dar risadas, pode não ser muito bem visto, né? Então a alegria, mesmo em contexto errado, pode atrapalhar. Olha a ansiedade, por exemplo. A ansiedade numa entrevista de emprego, ela pode ser útil. Por quê? Porque ela nos ajuda a nos preparar bem para a entrevista. O medo, ele pode te proteger. A raiva te dá energia para fazer alguma coisa, para sair do lugar, para concluir uma tarefa. A tristeza pode nos aproximar das pessoas. E essa perspectiva, ela é muito boa para nós. Por quê? Porque quando nós pensamos que não existe emoção negativa, nós nos concentramos na emoção presente. Então pense assim, não tenho emoção nem positiva nem negativa, eu tenho uma emoção presente, a emoção que está aqui comigo agora. Como lidamos então com essas emoções se nós não queremos lutar contra nenhuma emoção? Aí vem o pulo do gato. Antes de continuar, deixa eu te perguntar. Você está gostando desse vídeo? Está fazendo sentido? Considere deixar o seu like. E eu pensei bem, na verdade, esse vídeo aqui, ele é o primeiro de uma série de 3 vídeos, uma trilogia, por assim dizer, sobre emoções negativas e como nós podemos lidar com essas emoções. Então, se você tem interesse, quiser saber mais, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação quando os próximos vídeos estiverem disponíveis. E agora vem o pulo do gato, a virada de chave. A emoção não é o problema é a importância que você dá a ela, no exato momento em que ela aparece. E lutar contra o que você sente só aumenta o que você sente. Grave essa frase. Lutar contra o que você sente só aumenta o que você sente. É por isso que muita gente diz, quanto mais eu tento me acalmar, mais ansioso eu fico. Ou, quanto mais eu tento parar de sentir raiva, mais irritado eu fico.
E existe explicação científica para isso, mas eu quero que esse vídeo seja prático. Por isso eu vou contar um pedaço da minha história pessoal. Olha lá, eu vou me expor, é uma vergonha. Eu sei exatamente como é acreditar que a emoção é o problema. Desde criança, eu tinha algo parecido com ansiedade social. E quando eu digo desde criança, é desde sempre mesmo. Em situações simples, como um telefonema, receber visitas ou ter que visitar alguém, o meu corpo fazia um show. Aperto no peito, nó no estômago, o rosto queimando. Eu sempre fui tido como um menino tímido. E eu cresci achando que ansiedade e vergonha eram sinais de fraqueza, que eu não deveria sentir aquilo, eu não deveria ficar ansioso no meio das pessoas. Eu preciso amar as pessoas, então como que eu vou ter medo de estar no meio das pessoas? E por causa desse medo, dessa ansiedade, eu perdi conversas importantes, perdi oportunidades, momentos em que eu gostaria de ter aproveitado mais, ter curtido. Por quê? Porque eu achava que eu só poderia agir depois que a vergonha fosse embora, ou depois que a ansiedade sumisse. E é exatamente nessa armadilha que muita gente cai hoje. De pensar que primeiro a emoção precisa ir embora para ela então agir, ou acreditar que aquela emoção ela é verdadeira. Se eu sinto ansiedade por estar no meio de pessoas, quer dizer que aquela ansiedade ela é verdadeira, ela é muito importante, eu não devo desconsiderá-la. Mas calma, que isso é apenas uma parte da história. Eu vou contar no próximo vídeo a continuação e como que eu consegui virar a chave para lidar com a minha ansiedade, com a minha vergonha, como que eu tenho, melhor dizendo, conseguido lidar com elas. O ponto que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui é que não existe uma emoção negativa em si, no sentido real da palavra negativo. Existem emoções que podem ser desconfortáveis, talvez, dependendo da intensidade, emoções difíceis de sentir, mas negativa, ruim, não. Ah, mas eu odeio me sentir triste, ansioso e frustrado. Como isso não pode ser negativo? Calma, calma. Negativo é sim o sofrimento, mas lembra das camadas? O sofrimento não é causado pelas emoções, mas pela forma como nós relacionamos com as emoções. É a luta contra o que sentimos e pensamos, é a fuga das nossas emoções, é o desespero por tentar sentir outra coisa. E o ponto-chave, é claro, é aprender a lidar com essas emoções. Como lidar então quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, quando eu estou com raiva? O que fazer? É isso que eu vou mostrar nos próximos 2 vídeos dessa série. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que as emoções não são nossas inimigas, elas são nossas mensageiras. São como notificações internas que querem mostrar que alguma coisa importante está acontecendo conosco. Então o problema nunca foi sentir. O problema é quando você acredita que a emoção tem o direito de decidir o que você vai fazer. Em outras palavras, a emoção aparece, mas quem age é você. E sabe qual que é a boa notícia disso tudo? É que nós não precisamos mais lutar contra nenhuma emoção. Não precisamos gastar energia nessa luta. Não precisamos nos livrar de medo, ansiedade, tristeza, raiva, de nenhuma forma. Mas o que nós podemos fazer então? Quais estratégias podemos usar? Eu vou falar sobre isso no vídeo 2 dessa série. Eu espero que essa série possa realmente, de verdade, te ajudar de alguma maneira. Esse é só o começo. Depois nós temos o segundo e o terceiro vídeo sobre emoções,
que eu preparei com muito carinho. Por quê? Porque isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de relacionar com as minhas emoções e eu espero que possa te ajudar também. Comenta aqui embaixo qual emoção que é mais difícil para você lidar. Se você quiser entender como transformar emoções difíceis em aliados, o vídeo 2 dessa série está saindo do forno em breve. Enquanto não sai esse vídeo, nós temos esse outro vídeo aqui, onde a Esther explica por que às vezes a felicidade parece estar fora do nosso alcance. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.